Olá, meu amigo, minha amiga, estamos de volta com mais um Portal do José. E com tanta coisa importante e dramática acontecendo fora do nosso país, e tanta coisa complicada acontecendo aqui dentro do Brasil, alguns fatos que envolvem a política e a criminalidade acabam escapando aos olhares da sociedade brasileira, como, por exemplo, o fato do ex-presidente da República, o inelegível, ter sido obrigado a comparecer hoje na Polícia Federal para prestar depoimento sobre alguns dos crimes pelos quais ele já começa a ser indiciado, começa a ser responsabilizado. Evidentemente, como toda pessoa muito acovardada depois que comete alguns atos absolutamente inconfessáveis, ele usou o direito de ficar calado. Aquela história de "e conhecereis a verdade vos libertará", está funcionando em sentido inverso. A verdade vai encarcerar a criatura com outras tantas que contribuíram para ameaças à nossa integridade física, à nossa integridade mental e à democracia aqui no nosso país. Lá fora, as coisas continuam a ter desdobramentos que têm provocado também muitos debates. Bom, vou abordar algumas dessas questões aqui com vocês, mas antes de mais nada, é sempre muito importante convidar você que está chegando agora ao nosso portal e não nos conhecia, para que você se inscreva aqui conosco. Você que é muito bem-vindo, muito bem-vinda. Enfim, conheça os nossos outros vídeos. Se você gostar, compartilhe, recomende, enfim, participe aqui da vida aqui do nosso portal, tá? Dê o seu joinha, mande seu comentário, se puder, se inscreva também no nosso clube de membros, além do nosso chat. Bom, vamos seguir em frente que tem muita coisa aí, né? Então vamos começar aqui com essa história. Bolsonaro comparece à sede da Polícia Federal em Brasília, mas não presta depoimento. Ex-presidente foi intimado a depor em inquérito sobre grupo de empresários que defendiam o golpe de Estado e ruptura democrática em mensagens. Investigação tramita no STF sob relatoria de Moraes, o Alexandre de Moraes. Então, gente, é só história que vai comprovando que essa gente que estava no poder, eles estavam completamente sem freios e sem limites. Eles estavam fazendo tudo que os limites estavam sendo quebrados, uns atrás dos outros, na esperança de que, uma vez reeleito à presidência da República, todos esses crimes poderiam ser abafados e aí novas escaladas criminosas, né, contra todos nós, contra o nosso país, pudessem ter continuidade. Isso vai gerar consequências para a criatura, além das consequências que ele começará a ser responsabilizado assim que a Procuradoria-Geral da República recebeu o relatório da CPMI do dia 8 de janeiro. E na CPMI do dia 8 de janeiro, a gente tem algumas satisfações a partir de agora, né? Nós não veremos mais essa gente do mundo cão, do mundo político, da extrema-direita, eles unidos novamente com tanto palco. Essa gente eu tenho sempre sublinhado aqui para vocês, embora eles tenham essa coisa meio um tanto ou quanto caricata, psiquiátrica, na verdade eles cumprem uma função. A função é de distrair, sobretudo as pessoas do mundo conservador, as que se identificam com a direita, né, que existem situações econômicas aqui no nosso país que são absolutamente injustas, só que eles querem aprofundar essas injustiças, cada vez mais ajudando com que os grupos que controlam muito poder aqui no nosso país, poder econômico, fiquem cada vez com mais concentração de poder. Isso envolve todos os grupos que a gente puder imaginar. Então, poderíamos dizer assim que são personagens que tentam distrair a sociedade brasileira e acabam atraindo até a esquerda, porque a esquerda, né, os progressistas são obrigados a lidarem com esse tipo de situação. Para a gente ter assim, uma ilustração, né, do que nós estamos nos livrando, eu vou colocar aqui para vocês um trechinho da performance da senhora Carla Zambelli, que é uma das indiciadas ao final desse relatório da CPMI do dia 8 de janeiro. Vamos acompanhar aqui, gente. Se você não viu, acompanhe, porque é disso aqui que a gente está se livrando, tá? Vamos lá. Palavras, eu vou ter que quebrar o decoro, mas eu tô lendo o comentário. Tchau, pistoleira. Vai pra cadeia mamar a rola do teu presidente genocida. Pedi pra senhora evitar isso aqui na CPMI. Então é o seguinte... Eu tô lhe concedendo a palavra com todo respeito, mas isso aqui não é lugar de se falar pornografia. Não, tudo bem. A senhora, por favor, contenha a sua fala. Não é respeite esse ambiente, porque não é razoável a senhora vir pra cá tratar dessa forma. Sabe o que é essa fala? Essa fala é resposta não, absolutamente. de pessoas como esse senhor que me antecedeu e que diz que eu sou uma pessoa violenta, me chamando... Então ela está valendo ali algumas homenagens, entre aspas, né? Que ela tem recebido por aquilo que ela tem feito a favor do parlamento brasileiro, né? Enfim,
Então nós veremos menos essa figura, né, em destaque. Outra também que nós veremos com menos destaque, porque daqui a pouco ela vai ser responsabilizada também por algumas situações no mundo do crime, né? Ela tem algumas situações aí, sem falar em condenação, tem uma condenação de 5 milhões de reais que o Ministério Público Federal está impondo a ela, por ela ter feito aquela patifaria lá na Ilha de Marajó, inventar aquela história com criancinhas e tal, para tirar proveito eleitoral, né? Mas ela hoje veio com uma pérola, né? E a gente está se despedindo desse tipo de entroncamento de criaturas esquisitas. Vamos ver aqui. Nesse sentido, eu não concordo, fui voto vencido ali dentro do grupo da oposição, porque eu não acho que a nossa polícia militar errou. Nossa polícia militar trabalhou com dados enviados pelo GSI. A culpa aqui é do GSI. A culpa aqui é do ministro do GSI e do chefe do ministro do GSI, que é o atual presidente da República, o presidente Lula. Por isso que no nosso relatório a gente pede um indiciamento. Que Bolsonaro... Olha só, então, o 8 de janeiro, tudo culpa do Lula, tá, gente? Os patriotas estavam ali de verde e amarelo, tudo camuflado, tudo de esquerda, com roupa verde e amarela. Eles foram ali a mando do Lula, tá? Para tentar destruir os prédios públicos, né? Enfim, é o que essa senhora aí, que é capaz de inventar situações que nem Júlio Verne ousaria, está dizendo aqui que foi colocado no relatório, inclusive com olas, né, e agradecimentos de Sérgio Moro, né? Mas ela avança aqui mais insanidade. Vamos pegar mais um trechinho. Bolsonaro não era presidente da República dia 8 de janeiro. Não há uma imagem de Bolsonaro quebrando os prédios. Não há nenhum exame de DNA, nenhuma perícia que comprova que Bolsonaro esteve dentro daquele patrimônio quebrando. E essa CPMI foi para investigar os atos de 8 de janeiro. Bolsonaro não tem nenhuma ligação com os atos de 8 de janeiro, mas Lula tem. Ai, gente, meu Deus do céu. Olha, se a senhora Damares, ela tivesse no tribunal de Nuremberg, ela diria o seguinte, olha, o Hitler não tem que ser responsabilizado de nada, tá? Porque não tem nenhuma foto dele matando ninguém, não tem exame, não tem DNA dele em nenhum campo de concentração, não tem fotografia dele dando tiro em alguém, não tem nenhum texto dele mandando matar a pessoa, então seria uma pessoa absolutamente inocente, né? Pois bem, na cabeça dessas pessoas, as coisas funcionam mais ou menos assim, né? No mundo paralelo, com a verdade paralela e com a empulhação verdadeira que eles tentam colocar contra a gente. O deputado Nicolas, ele encerrou a participação dele também, é outro que a gente verá menos, né? Fazendo uma espécie de ameaça. Vamos ver aqui o que ele disse. Marco Feliciano, Abílio, sabe qual que é o desespero deles, delegado Ramagem? É que só tem 10 meses que a gente está aqui. A gente só começou. A vontade deles é de acabar com a gente. Ah, se eu pudesse colocar esse menino, essa criança, na cadeia. Se eu pudesse caçar esse menino pela democracia. Ah, se eu pudesse, né, senadora Damares? Mas deixa eu contar uma coisa pra vocês. A gente só começou. A gente só tá começando. Essa foi a primeira CPMI. E graças a Deus, a gente tá com muita força pra ir continuando. Sabe por quê? Porque a gente pode andar livremente nas ruas. Ô, Nicolas, eu sugeriria o senhor bater um papo com o Roberto Jefferson e com o Daniel Silveira. Eles também falavam assim, como o senhor, tá? A situação para eles hoje não tá nada bacana, não, tá? E o senhor também está indiciado em outros inquéritos, né? E em outras investigações também. Então, é bom o senhor segurar um pouco a sua onda que... o senhor, de fato, como tem sido lembrado sempre, né, o senhor não é apenas um jovem, né, o senhor já tem idade para ficar muito tempo na cadeia, né, quem sabe o senhor aprenda alguma coisa lá. E essa gente segue quem? Sempre o discurso do depoente hoje na Polícia Federal, do que está calado, acovardado, com medo da hora da verdade chegar, né? E ele fez uma publicação. Não há mais o que argumentar. Não trata-se de política quando se degolam crianças, estupram e assassinam mulheres, e toda a esquerda brasileira não condena tais fatos. Então quer dizer que a esquerda do nosso país, ela apoia todo tipo de massacres, de violências. Então, gente,
Esse é o tipo de antagonismo que esses criminosos fizeram na política aqui no nosso país. As pessoas que discordam deles, ou que os denunciam, eles tratam dessa forma, tentam criminalizar ou arrastar para um campo demoníaco, um campo espiritual, um campo de coisas infernais, né? É o que sobra para essa gente. Além das teorias conspiratórias envolvendo sempre um medo e um pânico de coisas que não existem, como, por exemplo, a ameaça do Brasil se converter numa nação comunista. Então, é uma patifaria atrás da outra, né? E aí, assim, saindo desse tema e entrando aqui no tema internacional, tem algumas matérias aqui, eu vou compartilhar essa com vocês, que foi publicada no Jornal de Israel, que nos dá conta aqui da relação do governo o governo de ultradireita de Israel, de Netanyahu. Aí é interessante a gente sublinhar isso, né? Muitas pessoas não têm personalizado a responsabilidade das coisas que estão acontecendo no Oriente Médio em alguma pessoa. E essa pessoa precisa sim ser responsabilizada, e essa pessoa é o Benjamin Netanyahu, porque foi ao redor do que ele fez, foi o comportamento dele que acabou resultando nas situações mais trágicas, né? Por incompetência, por má fé, por extremismo ou por situações ainda piores do que essa. O jornal israelense Haaretz, que é o maior jornal israelense, fez uma matéria que revela que numa reunião que teve no Likud, o partido de extrema-direita do Netanyahu, em dado momento ele disse o seguinte: Hamas como parceiro. O jornal revelou que em uma reunião fechada de seu partido de extrema-direita, o Likud, o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu afirmou, abre aspas, qualquer pessoa que queira impedir o estabelecimento de um Estado palestino tem que apoiar o fortalecimento do Hamas e a transferência de dinheiro para o Hamas. Isso faz parte da nossa estratégia. Bom, vou colocar aqui para vocês essa matéria porque ela é bastante reveladora, né? Depois a coisa sai do controle e aí a gente está vendo esse tipo de situação que nós estamos vendo. Bom, aí entrando na questão envolvendo Brasil e Estados Unidos e ONU. Estados Unidos vetam texto do Brasil sobre guerra Hamas-Israel no Conselho de Segurança da ONU. Gente, o que os Estados Unidos queriam é que o Brasil tivesse acrescentado que Israel tem direito de defesa. Mas é uma redundância, porque claro que isso está implícito. Qualquer país tem direito de defesa, mas aí os norte-americanos, né, o governo Biden, usaria qualquer artifício para não corroborar essa posição do Brasil, que foi seguida por 12 países, né, e 2 se abstiveram. Os Estados Unidos foi o único país que fez o veto. E agora está tentando fazer um puxadinho numa situação paralela, criar aquilo que o Brasil queria, né, que é o corredor humanitário. E aí as várias propostas do Brasil estão elencadas aqui, vou colocar uma matéria para vocês, que dizem aquilo que nós sabemos, né? A interrupção da guerra, criação de corredores humanitários, a soltura dos reféns, enfim, a possibilidade de entrega de alimentos, comida, enfim, o encerramento do corte de energia elétrica, de água, enfim, coisas que são colocadas nos tratados internacionais que o Brasil simplesmente sublinhou ali. Bom, essa situação toda, eu vi hoje uma matéria aqui no Estadão, que é uma coisa que já começa a ser percebida no mundo inteiro. Após ataques do Hamas, manifestações de antissemitismo se multiplicam no país via redes sociais. Gente, quanto mais esse assunto foi exposto, quanto mais a gente vê tragédias envolvendo a faixa de Gaza, que vive numa espécie de campo de concentração, me desculpem as pessoas que pensam de maneira contrária, porque se as pessoas não podem sair, as pessoas não têm o direito de ir e vir, as pessoas estão absolutamente subjulgadas, elas estão ali sujeitas a que determinam uma outra força, o que a gente vai dizer? Que esse espaço é um parque de diversões? Então, gente, a gente tem que dar o nome para as coisas que as coisas têm. E temos ali uma figura que está liderando esse processo todo, que é o primeiro-ministro lá de Israel. E aí a gente não tem como esconder isso. Isso quer dizer que qualquer coisa que o grupo terrorista ou parcela do grupo terrorista tenha feito é para ser aplaudida? Evidentemente que não. Não há como a gente fazer qualquer tipo de parametrização. Mas uma coisa é um grupo clandestino que não tem regras. Outra coisa é um Estado nacional, um Estado que se rege por uma Constituição, se rebaixar nas práticas absolutamente não civilizatórias. Isso a gente tem que salientar sempre, gente, porque senão
a gente começa a normalizar as barbáries do bem, né? Se é que pode existir esse tipo de situação. Bem, eu fico por aqui. Mande seu comentário aqui para o nosso portal, tá bom, gente? Um grande abraço, obrigado por vocês estarem aqui. Tchau.